Estamos iniciando hoje uma programação voltada para o público geral, especialmente para os de terceira idade. Esse programa que vamos gravar hoje tem o nome de Tecer Idades. É um programa decorrente de um projeto de extensão do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. Venha conosco! E o tema de hoje é: me aposentei, e agora? A aposentadoria tem dois lados. Para um significa sonhos, alegrias, e para o outro significa depressão e tristeza. Agora vamos mostrar esse assunto através de vários quadros e também vamos buscar respostas. Sou Terezinha, estou aqui na Praça da UEL e vou fazer uma enquete. Se você aposentasse hoje, o que você faria? Provavelmente eu iria viajar com a minha família. Eu dedicaria minha vida à pesquisa e a escrever. Eu acho que eu ia aproveitar a vida, assim, fazendo coisas relacionadas a artes, por exemplo, viajar, tocar instrumentos, enfim, cultura. Eu ia aproveitar para fazer o que eu não estou tendo tempo de fazer, viajar, estudar um pouco por conta própria, aproveitar para ver a família. Acho que era basicamente isso que eu faria. Eu ia fazer as coisas que eu não tenho feito por falta de tempo, que seria viajar também. E ficar mais com a minha família, com os meus amigos. Iria pescar. E algum outro projeto? Eu curti a vida. Nossa convidada é a assistente social Yolanda Lourenço Leite, paulista de nascimento, mas londrinense de coração. Seja bem-vinda, Yolanda. Muito obrigada, um prazer. Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, ela atuou profissionalmente nessa cidade durante várias décadas. Hoje, aposentada pela UEL como docente, continua o trabalho na comunidade, sempre com o tema envelhecimento da população, principalmente nos aspectos relacionados às questões sociais. Conheça mais um pouco dessa história na entrevista a seguir. Yolanda, querida amiga, como se sente após a sua aposentadoria? E como você se preparou para se aposentar? Praticamente, eu não me preparei para aposentar porque foi uma decorrência da experiência de vida, de trabalho familiar, na área da educação, que eu passei da atividade docente da UEL para a comunidade. Então, não houve esse preparo porque eu passei a atuar diferencialmente no contexto de uma universidade para a periferia, no aspecto do social, privilegiando o idoso, a família do idoso com suas dificuldades. Então, isso que eu passava para a comunidade, eu já fazia na docência, na área da educação, com os jovens, com os acadêmicos. Então, para mim, eu não teve um hiato, não teve uma separação do que era trabalhar remunerado, vamos dizer, e aposentar para trabalhar recebendo apenas a aposentadoria. Isso, para mim, não modificou a minha experiência de vida, ela me trouxe essa bagagem que, com bastante confiança, eu comecei a trabalhar na comunidade. Em relação ao seu dia a dia, Yolanda, com a aposentadoria, as pessoas se sentem um pouco mais livres daquele compromisso profissional. Você poderia dizer para nós como é que é o seu dia a dia? Bem, é muito interessante porque a questão do horário, que
pressiona muito o trabalhador quando ele é registrado, quando ele tem um compromisso de trabalhador, esse horário é livre. Então isso para mim me trouxe um recurso muito grande, que eu não tinha que prestar contas com o horário. Então o trabalho para mim não tem hora, é na minha casa, é atualmente na casa de apoio à família do idoso acamado, e é livre. E essa liberdade de trabalhar na aposentadoria é que te dá um prazer, porque não tem uma pressão para a gente como ser humano. Então a gente trabalha livre. Nós sabemos que você tem dedicado bastante atenção a esse novo projeto que é a Casa de Apoio ao Familiar do Idoso Acamado. Conte-nos um pouquinho sobre esse projeto. Pois é, a experiência familiar me trouxe também muitos dados e um certo sonho em realizar, fundar uma casa de apoio à família do idoso acamado. O que eu percebo é que a velhice no Brasil tem atendido muito mais o idoso, a velhice ativa, aquela que ainda está em condição de fazer alguma coisa independente. Mas a família que está acamada, que tem um doente, um membro da família acamada, é muito difícil. E o governo não está ainda preparando, né, uma estrutura para atender a família. Quer dizer, tem atendimentos sociais separados, saúde, lazer, mas não tem voltado para a família, uma educação familiar para atender o idoso acamado. Então esse sonho e o que a gente observava quando a gente orientava as alunas de serviço social para procurar recursos, então ele me acompanhou, por incrível que pareça, 12 anos, mas porém, como eu tinha um recurso, tinha um espaço, um terreno, possibilitou-me já assim construir uma casa mesmo. Então essa casa ela está sendo estruturada de uma forma que ela possa levar pelo menos assim um atendimento a essa família em vários aspectos que for possível. E a proposta também é voltar no convívio com as universidades, porque Londrina é um polo geoeducacional e a casa favorece para os acadêmicos uma experiência aonde está precisando, onde o profissional de qualquer área pode entrar no ambiente familiar, respeitando a família, porém aprendendo com o seu professor, com o seu instrutor, nos projetos de extensão, de pesquisa, né? E aprendendo esse novo aspecto do trabalho, nova direção para atender a família, para proporcionar um melhor bem-estar, melhor qualidade de vida para o idoso. Sandra, dentro da sua experiência nesse projeto, qual é a realidade do aposentado nesse momento para você, Sandra? No Brasil? Sim. É muito interessante. O sistema capitalista, ele cria um mecanismo de aproveitar toda a mão de obra. E essa mão de obra, o que você percebe, que ela tem uma experiência, ela tem uma vivência e, acima de tudo, um sentimento com ela. E aí, então, ao relacionar tanto com eu estou falando, vamos dizer, o setor dos supermercado, que está empregando o trabalhador aposentado, está aproveitando dessa mão de obra, por vários motivos, né? Então, o aposentado, não só no supermercado, porque agora também a assessoria,
está aparecendo oportunidade de assessoria. Quer dizer, muitos gerentes, muitos professores da universidade, advogados, que estão sendo procurados para assessorar, né? Administradores de empresa. E eles estão se aposentando mais jovem, mais novo. E aí o mercado de trabalho está procurando. Porque o jovem, ele sai da faculdade, mas ele não tem a vivência, ele não tem a experiência. Tem os projetos de extensão, tem os projetos de pesquisa, a microempresa, mas o idoso ainda falta, vamos dizer, o manejo de trabalhar nessa vida mais assim de tecnologia. Então, o que você percebe também? Principalmente do sexo masculino, gênero masculino, ele procura na área da informática, na área da, né? E aí ele consegue ser valorizado novamente, porque o mercado de trabalho precisa dessa mão de obra. E como o Brasil também, o governo, está um pouco ainda em defasagem na formação profissional dos trabalhadores, que é isso que está precisando, porque aí o sistema de educação que está falhando, aí a valorização também, porque na prática o aposentado consegue. Por outro lado, vamos perceber o aposentado com um salário mínimo. Ele está ajudando a família a se manter, aquela família carente. Porque muitas vezes, por várias situações, a família ainda não conseguiu mudar de padrão de vida. Então, aquele salário, ele consegue ajudar. E aí, então, falta um pouco para ele mesmo, os medicamentos, né, a alimentação, que precisa se alimentar uma alimentação mais forte, mais saudável. E um grande perigo também agora, o oferecimento dos empréstimos para os aposentados, que a família se aproveitam da oportunidade que tem para retirar uma quantia, né, de empréstimo. Isso também não é favorável, né? E outras questões também que vêm acontecendo é as famílias terem que colocar em instituições de longa permanência, que são as casas de repouso, que no contrato de ao receber esse aposentado, muitas instituições exigem receber 70% da aposentadoria do idoso. Isso também, aí os 30% muitas vezes a família vai buscar na instituição, porque precisa utilizar daqueles 30%. E aí você vê que o aposentado trabalhou uma vida inteira e não usufrui do valor da aposentadoria. Para finalizar, como a Yolanda vê a Yolanda hoje? Bem, até eu muitas vezes me surpreendo, porque em janeiro vou fazer 74 anos e é muito interessante, porque a memória ela guarda toda essa experiência da gente. E a gente tem que ser útil, né? A vida faz com que a gente sempre esteja em atividade. E o que eu observo comigo é assim, um relacionamento com todas as faixas etárias. Me sinto assim, muito alegre, feliz, quando eu posso passar alguma coisa daquilo que eu aprendi, né? E tanto no setor acadêmico, como setor familiar e setor pessoal mesmo. Então, ultimamente, estou ligada mais à casa e percebo a vontade, a solidariedade das pessoas que vêm vindo querendo trabalhar em prol do idoso. É muito interessante e isso me traz uma alegria, uma satisfação muito grande, porque eu penso que para trabalhar
dentro de uma solidariedade, de uma fraternidade, não tem idade. Então nós estamos trabalhando essa situação e podendo assim se sentir bem, porque estamos sendo útil ainda para a sociedade, numa temática um pouco difícil, porque essa temática você vai olhar o lado difícil do envelhecimento, mas por outro lado você está ganhando, como despertando nas pessoas humanas, né, nas pessoas que têm a sensibilidade de enxergar esse lado, que isso que é importante. E antes de terminar, eu gostaria de parabenizar esse projeto, porque ele vem também somar. O projeto, ele é que nem uma ressonância, ele vai levar para outros setores da sociedade, e também o fator educativo, essa importância de ver o fenômeno não só unilateral, tem que ver o fenômeno global. Então, os repórteres, os jornalistas, né, os que trabalham com a área da informática, eles precisam ter esse conhecimento. Voltando então, me sinto muito feliz, muito agradecida e espero continuar assim, né? E com toda a colaboração de todas as pessoas que me rodeiam. Então, muito obrigada. Nós aqui agradecemos a professora Yolanda, nós falamos professora em função do grande tempo de atuação como docente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Yolanda. A dica de hoje é sobre arte. Porque as pessoas hoje, elas normalmente não têm o seu cantinho. Então, como que eu vou apreciar uma obra de arte, né, que nem essa aqui, que tem uma essência, tem uma leveza, uma coisa maravilhosa, se eu não cultivo isso dentro de mim? Eu não tenho a minha música própria, não tenho o meu espaço. E isso não é só para a terceira idade, não. Isso é para todo mundo. As pessoas estão esquecendo de ter o seu mundinho. Não é ser egoísta, não. Porque quando você é forte, que você tem essa autonomia, você está muito mais aberto para a beleza, para a arte. Você tem vontade, você tem o seu espaço, você vai conseguir fazer o seu trabalho de arte, você vai começar a apreciar a arte. Então, apreciar a arte não é você conhecer arte, conhecer os artistas, é importante sim, mas o primeiro passo é esse, é você ter o seu espaço e brigar por ele. É super importante. Aqui fica a minha dica, quem sabe teria a oportunidade de fazer outras também. Meu nome é Mário, eu sou aposentado e atualmente me dedico a produzir peças de artesanatos baseado no ideograma da escrita japonesa, o kanji. O kanji é a grafia da escrita japonesa que serve para designar palavras, nomes e sobrenomes e também de localidades do Japão. A ideia de entalhar o kanji na madeira surgiu quando eu me aposentei e senti necessidade de preencher o meu tempo que eu considerava ocioso. Foi quando, juntamente com a minha esposa, resolvemos fazer algo que havíamos visto no Japão, ou seja, entalhar na madeira o nome ou o sobrenome dos descendentes de japoneses residentes no Brasil. Para colocar essa ideia em prática, resolvemos aproveitar o conhecimento que a Júlia já tinha sobre a escrita e a cultura japonesa. Juntando-se a isso, o meu prazer e a facilidade com que eu tinha para lidar com ferramentas. A Júlia faz a pesquisa das palavras e o significado dos nomes, e eu faço um entalhe na madeira. Depois de decidido o que fazer, nós resolvemos fazer, a título de experiência, algumas peças com palavras como Deus, amor, felicidade, paz. E
A aceitação, mesmo entre os não descendentes japoneses, foi tão grande que a partir daí passamos a receber diversos pedidos. Além do kanji entalhado na madeira, nós fazemos o kanji em resina, que é feito em alto relevo e pode ser feito também em diversas cores. Com o aumento depois da procura, resolvemos então montar um site para divulgar o trabalho que nós estávamos fazendo e também receber os pedidos. Atualmente, a pessoa que quiser ver os nossos trabalhos, o trabalho que nós já fizemos, pode acessar o site www.kanjientalhado.com.br. Muito obrigado. Hoje eu vou contar para vocês a história, uma história muito linda, uma história de adoção, uma história que está tendo um final feliz, uma história que começou há 42 anos atrás. Eu digo 42 anos atrás porque eu me casei e fiquei quase 12 anos sem filhos. Fiz de tudo, fiz tratamento, mas não foi possível ficar grávida, eu não engravidei. Então parti para a adoção. A adoção foi a solução que eu encontrei para poder realizar isso que nós somos criados. Deus nos fez para ser mãe. Eu queria realmente ser mãe. Então, eu adotei. Primeiro eu adotei um menino, Vitor, e depois eu adotei uma menina, Juliane. A diferença entre eles são 2 anos. Nunca escondi que eram filhos adotivos. Sempre contando, sempre falando que eles tinham mãe, que se um dia eles quisessem conhecer a mãe, que nós íamos procurar, a gente ia atrás para ver se eles tinham irmãos, a família e tal, mas nunca quiseram. Até que um dia, passado o tempo, vamos dizer assim, um dia maravilhoso, porque aconteceu, o Vitor chegou para mim e pediu: mãe, eu resolvi, eu quero conhecer minha mãe. Naquele momento eu senti assim muito medo, muita aflição, chorei, porque já tinham se passado 30 anos. 30 anos e eu não sabia nada, porque na época que eu adotei os dois, eu morava em São Paulo. E eles foram adotados a partir de um familiar que eu tinha morando aqui em Londrina. Foram adotados como filho legítimo, então eu nunca pensei de ter informação, pedir documento, alguma coisa da mãe biológica deles. Então, a partir desse momento, morando agora em Londrina, a partir desse momento eu fui procurar a assistente social e ela me disse que não tinha nada a não ser o nome dela, da mãe dele, Marta, e o local que ela tinha ido pegar a criança. Fui até lá e não consegui nada, porque era um prédio que ela trabalhava, a Marta, e essa família que morava nesse prédio já havia se mudado para Santa Catarina há 8 anos. Mas Deus, com aquele plano maravilhoso que tinha na minha vida e na vida da Marta e do Vitor, então o porteiro nos concedeu o telefone da família que mora em Santa Catarina. Na verdade, foram 3 telefonemas que eu dei e consegui falar com a Marta. Gente, foi algo maravilhoso, porque eu pensei que nós íamos ter que, no caso, fazer até DNA para descobrir a mãe, alguma coisa, mas não foi preciso. Ela, naquele momento que eu dei o telefonema para ela, do outro lado da linha, eu liguei, falei: alô, quem tá falando? E ela respondeu: Marta. Eu falei: Marta, aqui é a pessoa que adotou o seu filho. Simplesmente ela se pôs a gritar e a chorar. E ela falava: eu quero meu filho de volta, eu nunca esqueci meu filho, eu sempre, todo ano eu comemorei todos os aniversários do meu filho. Deus não permitiu que meu filho morresse, que eu morresse sem antes pedir perdão para o meu filho. Aquilo foi maravilhoso. Eu comecei a conversar com ela, tentando acalmá-la e contando para ela que estava tudo bem e que eu ia no outro dia, isso foi numa sexta-feira à noite, e que no outro dia, no sábado, eu iria conhecê-la e ia levar o Vitor no domingo. E ela disse que não, que ela queria ver o Vitor no sábado.
Desliguei o telefone, conversei com o meu filho e falei, você quer ir ver a tua mãe hoje? Nós encontramos a tua mãe. E ele falou assim, amanhã, né, no sábado? Vou, mãe, eu vou com a senhora. E nós fomos. O mais engraçado é que eu queria ter filmado tudo e não foi possível. Então, daquele momento, eu só tenho fotos que depois que nós tiramos, depois de 1 hora. Então, são fotos maravilhosas. A alegria do meu filho. A Marta, ela se casou novamente e ela teve outro filho, Tiago. Depois de quando o Guino estava com 8 anos, ela ficou viúva. E sempre contou para o Tiago que ele tinha um irmão, mas quando ela entregou o Vitor para adoção, a assistente social disse para ela que ele ia para os Estados Unidos. Então, na cabeça da Marta, o Vitor morava nos Estados Unidos. Ela disse para mim que todo sábado ela ficava sentada lá na varanda, na casa dela, e ela falava assim, o telefone vai tocar, é o meu filho dos Estados Unidos que está me procurando. Diz que esse era o sonho dela. Por 30 anos ela sonhou com isso, 30 anos. Então, ela sempre contou para o Tiago que ele tinha um irmão. E aos 15 anos, disse que o Tiago deu um negócio lá nele, que ele falou para a mãe dele, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos procurar o seu filho, o meu irmão. E não foi possível, é lógico. E Deus fez isso acontecer. As coisas tomaram um rumo tão louco, mas tão louco, que hoje é uma coisa maravilhosa. Nós temos uma amizade, gente, é coisa do outro mundo. E o Vitor está morando com a mãe dele. Já fazem 1 mês que ele está morando lá com a Marta na chácara. Então eu vejo assim a mão de Deus fazendo algo maravilhoso que seria impossível aos olhos humanos, mas isso foi possível. Então ele voltou para o convívio da mãe, nesse amor, nessa coisa maravilhosa. Por isso que eu cantei essa primeira música. E agora eu quero fechar cantando essa música aqui, que eu digo assim, que é o retorno dele para casa dos pais. Porque desde o momento que eu comecei a procurar pela Marta, já estava marcado o retorno, uma viagem para ele. Vocês já ouviram falar do projeto Casa das Fases? É um projeto cultural que usa a arte para melhorar a vida dos participantes. O grupo de teatro com atores da terceira idade já participou de apresentações até fora do país. Vejam mais com o nosso repórter Luiz Gonzaga.
Oi, Olinda. Olá, amigos do programa Terceira Idade. Estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso do Jardim Bandeirantes para registrar algumas cenas, ou o total, se for possível, do programa da peça teatral Lampião e Maria Bonita, que será apresentado daqui a pouco pelo projeto da Casa das Fases, projeto coordenado pelo professor Devas Giroto. Confira conosco a nossa reportagem. Essa peça, ela é resultado de uma oficina que foi aplicado aqui no Centro de Convivência do Idoso e começou em março. Tá? Ela começou com uma proposta inicial só de oficina e depois com a aplicação da metodologia de trabalho da Casa das Fases, de pesquisa das informações das vivências dessas mulheres que participavam da oficina. Uma delas conheceu, quando criança, o Lampião e Maria Bonita. Eu tenho uma história verdadeira de amor do Lampião e Maria Bonita, falei para ela. Eu tinha 4 anos de idade e o Lampião ia lá na minha casa, levava roupa para minha mãe lavar e fazer comida. E não falei dos queijos que ele filou lá de casa também, né? Minha mãe fazia queijo para vender, aí ele levava manteiga, levava queijo, né? E levava o almoço e roupa lavada que minha mãe lavava, aquelas roupas até às vezes cheias de sangue, né? E minha mãe lavava, só que ele era uma pessoa assim, que ele tirava do rico para dar pro pobre. Agora, se a pessoa fizesse coisa boa para ele não fazia nada para ninguém. Quando vem do sertão, seu moço, no meu Tem umas que já no passado fizeram teatro, outras fazem e outras nunca fizeram. E elas se encontram, muitas vêm aqui para perder, para desinibir, para conhecer alguma coisa diferente. E acabam gostando, tanto que muitas delas, eu acho que a maioria, querem continuar o trabalho o ano que vem. Então eu acho que foi válido, né, para as pessoas, principalmente as que não conheciam o trabalho, nunca haviam participado de um grupo, nunca tinham feito teatro, entrado em contato com esse mundo artístico, gostaram, descobriram coisas novas dentro delas. E essa é a função do trabalho e da metodologia e do teatro em si, da cultura, que é fazer as pessoas se descobrirem e trazer à tona potencialidades escondidas e guardadas dentro delas. Olha, esses 3 meses, mais de 3 meses, eu não faltei um dia sequer. Cheguei dia de eu estar com febre, teve um dia que eu cheguei com febre, o Henrique falou assim, Dona Maria, a senhora não está legal hoje. Eu não queria dar demonstração. Eu falei, olha, Henrique, para falar a verdade para você, eu estou com um pouco de febre. Aí ele chegou, pôs a mão em mim assim e falou, a senhora fica sentada, a senhora não vai fazer nada, fica sentada aí, só a presença da senhora chega para nós aqui, né? A senhora é muito importante para nós. Aí eu fiquei sentada lá, mas eu não faltei um dia. Eu entrei esse ano e gostei muito, para mim foi muito gratificante, porque entrei num grupo muito legal comigo e eu, né, já me enturmei com eles. E agora, nesse próximo ano, a gente vai continuar. Demais, né, gente? Que belo trabalho feito pelo professor Devas com esse grupo. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Luiz Gonzaga Ferreira da Silva para o programa Terceira Idades. Porque não é proibido sonhar. Alguém já ouviu falar no nome dessa cidadezinha? Do sul da Polônia, a 68 quilômetros de Cracóvia. É uma cidade, é uma aldeia de menos de 1000 habitantes. Tudo pintado à mão, tudo. A história é um pouco triste. Na Segunda Guerra Mundial, 17% da população foi dizimada. As casinhas da aldeia não tinham chaminés, então aquilo foi se tornando sombrio e triste. As paredes escuras, os tetos cheios de fumaça.
As mulheres resolveram limpar, mas as manchas não saíam. Em cima das manchas, elas desenhavam flores. E aquilo que era triste e sombrio se transformou numa explosão de cores e de alegria. Senhoras e senhores, respeitável público, telespectadores. O assunto do tema de hoje é aposentadoria. O sistema de aposentadorias começou no Brasil a partir da década de 20. Temos hoje quase 70 milhões de pessoas que contribuem para o regime geral de previdência social. Os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social é quase 20 milhões de pessoas. Pessoas que contribuíram ao longo do tempo com seu salário e seu trabalho, e quando chega a idade que não podem mais trabalhar, ou por invalidez ou doença e outros motivos, e quem recebe são eles e mais aqueles de auxílio à maternidade, reclusão e coisas parecidas, por motivo de doença ou assuntos parecidos. Agora, esse sistema que está em vigor agrada a uns e desagrada a outros. Nós vamos ouvir a opinião dos nossos convidados. Sou Valfrinedo. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito do sistema de aposentadoria que está em vigor. O que acha que de bom e louvável que há nesse sistema? Senhor Maggi, é uma boa pergunta. A aposentadoria, hoje, do valor que ela é, do salário mínimo, ninguém está satisfeito. Mas, antes dela do que nada. Porque hoje, no Brasil, o salário mínimo, ele tinha que ser no mínimo, em torno de R$ 1.800. Porque o salário mínimo atual é dificilmente uma pessoa que se aposenta com salário mínimo, ele ter uma condições assim de vida, principalmente se ele paga um aluguel, se ele tem que comprar remédio, se ele tem que abastecer a sua casa, é complicado. E se ele não tiver um ganho paralelo, é difícil dele sobreviver, ou alguém da família dele que tem que ajudar, porque é complicado o salário de hoje, que todo mundo aí, inclusive, ele não acompanha a inflação. Então fica meio difícil, não é verdade? O que acha que deve dizer? É verdade, porque se você não tiver, hoje em dia, uma aposentadoria complementar, ou se você não trabalhar para complementar a renda da sua aposentadoria, você não sobrevive. Porque a maior parte recebe de 3 salários mínimos para baixo. Para cima é muito, já é uma classe, já são menos pessoas, já vai vindo uma porcentagem menor, vem sempre, quanto mais aumenta o valor do salário de aposentadoria, que o limite é 10 salários mínimos, né? Acho que é esse o limite, né? Para a aposentadoria do sistema do INSS, né? Porque as aposentadorias do pessoal da iniciativa privada, da iniciativa pública, é diferente, né? Principalmente do federal. Se a gente tiver que fazer sugestões àqueles que têm poder de alterar o sistema, aperfeiçoar, melhorar, o que
que você acha que a gente faria? Para atender mais gente. Veja bem, senhor. E atender melhor e mais. Veja bem, senhor Martílio. Hoje você vê um número enorme de idosos trabalhando. Você pode estar certo de uma coisa, ele está fazendo um complemento da aposentadoria dele, ele não está ali de bonito. Porque a idade é de 70, 80 anos, já não está mais aguentando trabalhar. Ele já fez a parte dele para trás, mas como ele tem um salário que é pequeno, então hoje o número de pessoas trabalhando, como eu acabei de dizer, é enorme, para fazer a complementação do salário dele. Agora, você me pergunta o que tem que fazer? Não, quem que tem que fazer é os governantes nossos. Exatamente. Eles é que tem que fazer. Eles é que tem que ver aonde a aposentadoria de um sujeito que contribuiu aí 35 anos para aposentar para o governo. E outra coisa, quando ele aposenta, ele aposenta com 60, 65, 70 anos, ele já está no fim. Então, o que o governo paga para ele é uma taxazinha pequena. E o que ele contribui para o governo, você vê que é uma longa data. Esse é o negócio. Por isso que a dificuldade está aí, né? Do aposentado hoje, que aposenta com salário pequeno, que todo mundo sabe. Realmente, a gente tem que fazer um esforço e para levar, sensibilizar, quer dizer, sensibilizar aqueles que podem modificar o sistema, reestudá-lo, aperfeiçoá-lo, e realmente tem que levar em consideração, depois de uma certa idade, apesar da boa vontade, não consegue mais produzir o que ele produzia na juventude. Então, seria ótima a ideia de mobilizar a população aposentada e os outros, esses que não estão aposentados, um dia vão chegar lá. Então, para fazer um sistema tal, para atender melhor, quer dizer, os atuais e os futuros. Então, tem que refazer. Eu sou da opinião também que deve ser refeito, aperfeiçoado, melhorado, de modo a atender melhor e mais número de pessoas. Então, outra sugestão que você tem a fazer fora esta aí? Essa que é a principal. Não, veja bem, eu sou aposentado, agora eu toco a minha vida assim, para frente, porque graças a Deus que a minha esposa também é aposentada. Então, em casa são 2 aposentados. E a minha família é pequena, eu, minha esposa e uma filha eu tenho, mas eu não pago aluguel, entendeu? Se fosse depender só de uma aposentadoria, pode estar certo uma coisa, eu estava trabalhando. Porque para complementar, para ajudar a aposentadoria. Eu também, se não fosse a aposentadoria da minha mãe, então, a minha só não dá para mim viver no padrão que eu vivo hoje, que é estritamente o necessário. Remédio, comida e olha lá, é alguma coisa. Se não fosse a aposentadoria dela, eu não sobreviveria sem trabalhar. É complicado isso. Exatamente, a gente sente a mesma coisa. Pessoalmente, a gente já vem, talvez pela influência de crença religiosa e outra, quer dizer, na nossa crença, mesmo nas situações mais difíceis, não desanimar e procurar melhorar. Então, mas exatamente a gente aceita, mas não para o bem geral, porque existem aposentados que têm 2, 3 e ultrapassam o limite estabelecido por lei. Então, essas coisas a gente esperamos que sejam corrigidas também. Teria que ser um valor, um patamar mais igual. É mais justo. Não essa disparidade que existe das aposentadorias. Né? Veja bem, a minha esposa, por exemplo, na época que ela se aposentou com 7 salários. Hoje ela recebe o quê? Ela recebe 3. Então, veja como é que o decorrer do tempo foi caindo gradativamente o valor
da aposentadoria dela. É impressionante. É impressionante. Eu me aposentei, quando eu me aposentei, governo, né? Eu me aposentei com 6 salários mínimos. Hoje eu estou recebendo, não dá 3. Vai quase que contrabalancear toda a minha esposa. Exatamente. Né? É verdade. Então, não dá. Apesar que quando a gente se aposenta, a gente idealiza que quer passear, descansar, né? Mas eu acho o seguinte, conforme vai decaindo a aposentadoria, você vai diminuindo. Eu acho o seguinte, que ela tinha, que a aposentadoria, no mínimo ela tinha que acompanhar a inflação. Tem que atualizar o justo e atualizar. Para você não manter o valor decadente, se no fim você está recebendo uma aposentadoria desse tamanho. Essa é a maior bronca, é a maior reclamação de todos os aposentados, que eu já conversei até agora. É a defasagem, é a perda a desvalorização da aposentadoria de quando a pessoa aposentou. Com a maioria que eu converso, cara, eu aposentei com tanto, hoje eu recebo tanto. Só pode ver. Com todo que a gente conversa é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, exatamente, também eu acho que é justo atualizar, manter o salário, e dentro do contexto geral, porque durante as últimas eleições apareceram muitos políticos que vão lembrar da existência desses problemas e achar soluções satisfatórias. Nós vamos tentar lembrá-los do que foi dito. Ainda bem que nós... Esse aumento dos salários que quebra a Previdência. O que quebra a Previdência é o que eles estão fazendo. Mas sonhar não custa nada, passando a mão na Previdência e quebra mesmo. Mas a arrecadação da Previdência também é muito grande. É muito grande. E muito sonegada. Mas ouvimos muitos discursos animadores. Nós vamos nos esforçar para que eles não esqueçam e tratem de fazer alguma coisa desta vez. Nós oramos a Deus e pedimos a boa vontade daqueles que querem melhorar num sistema de cordialidade e de sabedoria, né, e bondade, que façam isso realmente e não adiar para a próxima eleição. Que comecem já. Esperamos, né? Sonhar não custa nada, né? Não custa. A gente tem uma esperança que a aposentadoria da gente Eles têm tanta melhore, sorte que a gente vive de esperança e sonho. Com relação a isso, eu não estou vendo luz no fundo do túnel, não. Então, quer dizer, uma das sugestões que a gente faz tem esses países mais antigos que passaram por sofrimentos e dificuldades maiores que o Brasil, e eles tentaram buscar soluções. Então, não faz mal nenhum visitar os países bem-sucedidos que conseguem controlar melhor, né, essas contribuições e aplicar para atender às necessidades da população, inclusive essa população mais idosa. É válido. Então, as palavras finais, Terezinha, diga qual? A última. Gostaria que a nossa aposentadoria fosse mais justa, como já falamos, para a gente poder aproveitar um pouco mais esse restinho de vida que nós temos, porque eu acho que agora que nós precisamos viver essa idade nossa. Então nós temos que ter dinheiro para poder gastar, para poder passear, para poder comer bem, tomar seus remédios melhor e seguir a vida. Mas para isso nós temos que ter a nossa dignidade. É aquilo que se pode se chamar, né? Eu tenho uma aposentadoria digna. Tem que ter aposentadoria digna, porque senão nós não vamos... Esperança a gente tem. Exatamente. Mas vamos ver, vamos aguardar. Porque eu, quando me aposentei, achei que eu ia viver a vida totalmente diferente do que eu faço hoje, né? No começo até que ainda foi mais ou menos. Aí depois foi só diminuindo. Todos os sonhos foram só diminuindo. Né? E daqui para frente é só isso mesmo. Valdirene, senhor Valdirene, dá as suas palavras finais. Vai, por favor. As palavras dela, a gente aguarda
que ele tem uma esperança que melhora a aposentadoria a nível nacional, né? Para todos, e vamos ver se o governo faça alguma coisa de bom para que todos fiquem felizes, né? E tem uma aposentadoria digna, mas digna mesmo, que cada um pode dizer, eu tenho uma aposentadoria digna para sustentar minha família, para comprar meus remédios, para me segurar minha velhice, até, né? Então essa aí que eu tenho a dizer, aposentadoria, vamos aguardar, vamos esperar. Tenho fé, vamos ver. Sim. Agora pode o senhor acabar. Eu vou acabar e eu vou terminar as suas considerações também. Eu agradeço pela colaboração e pela que vocês fizeram para enriquecer esse debate. Quanto a mim, eu sou seguidor daqueles que dizem assim, nós devemos reformar o mundo. Cada pessoa deve e começar por si mesmo. Eu já resolvi reformar o mundo e civilizar a humanidade, começando por mim mesmo. E eu faço das minhas penas asas para a minha elevação. Muito obrigado pela participação. Muito bem, obrigado, senhor. Obrigada, senhor. Obrigado. Olá, como você veio aposentado hoje, a nossa repórter foi fazer uma enquete e foi atrás de respostas. Vejam agora o resultado. Vera! Oi! Oi, Vera! Como vai, querida? Vem aqui, entra, Rosa, por favor, entra. Como vai? Que te trouxe aqui, querida? Nossa, amiga, com saudades. Saudades. Que bom, senta, Rosa, senta. Quantas novidades? Ai, obrigada. Tantas as novidades, amiga. Quais, bem? Espera aí, como você está? E daí, quanto Rosa, tempo? eu não estou muito bem, não, Rosa. Por quê? Saiu minha aposentadoria. Ai, que beleza, amiga. Graças a Deus. Que graças a Deus, Por Rosa. que você diz assim? Que Nossa, coisa. Rosa, não, eu tô me sentindo tão inútil. Não acredito. Eu tô me sentindo assim como se fosse uma roupa, um sapato que ninguém mais Para quer com pra isso, nada. menina, por quê? Ai, não, Rosa, eu Que gostava discriminação de ser aposentada? Mas eu gostava tanto de trabalhar. Mas e quem Eu disse tinha que você não vai poder trabalhar? tanto pra produzir ainda, Rosa. Mas agora eu tô aqui, olha aqui, ó. Com meus crochês. Olha, menina, isso daqui, olha, para de ser. Você tá com cabeça de vó. Mas não é com Rosa, cabeça de aposentada. Fazer esses tricôzinhos, essas coisinhas. Ai, muito lindos esses trabalhos. Lindos, lindos, lindos. Isso aqui me faz passar o tempo. Ah, meu Deus. Mas olha, vamos fazer o seguinte. O que, Rosa? Mas aposentar é tão bom, amiga. Mas eu ainda Olha, não vi tem tantos vantagem nenhuma. passeios. Mas eu não vi vantagem nenhuma. Passeios. Vem pra fazer um cruzeiro. Que cruzeiro? Menina, precisa de dinheiro pra isso. Cursos e cursos diferentes. Não, Rosa. Olha, na UEL tem um curso agora para a terceira idade. Terceira idade? Que palavra difícil. Mas terceira idade quer ser aposentado. Vai lá Olha, fazer o você quê está na UEL? muito negativa, amiga. Não estou te reconhecendo. Olha, amiga, e daí? Vamos sair hoje? Vamos Rosa, no barzinho. querida. Olha, Rosa, deixa Vamos eu no ver. barzinho, vamos espairecer, sair dessa vida. Tem um karaokê bem legal. E vamos tomar aí um... Foi muito bom você ter vindo, Rosa. Fiquei muito Comer um feliz. lanchinho, Não vou dizer que eu estou com a suco. corda toda, mas eu estou um pouco mais animada. Ai, mas vou eu fico aceitar. feliz de Eu vou você aceitar meu convite, Vou aceitar, amiga. já vai. Olha, Pode ser deixa eu hoje? ir, porque... podemos combinar hoje, sim. então, pode ser. Então tá, eu passo na sua casa, Ai, de que perto, tá bom, bom? tá ótimo. Olha, Vera, então eu tenho que ir, amiga, porque eu tenho um compromisso. Foi um prazer, foi muito Igualmente. bom, viu? Então, Obrigada, me aguarde, visita. tá certo? Obrigada, Passo na amiga. sua casa. Obrigada. Tá? hein? Tudo de bom, Tá. viu? Obrigada, Tchau. querida. Tchau. Eu sou a Tina Gouveia, estamos no Centro de Convivência do Idoso do Jardim Bandeirantes para fazer uma enquete, saber das pessoas como elas veem o aposentado hoje. Vem comigo! Depende, né? Uns gostam de passear, outros não gostam e outros têm outros compromissos, né? Uns tomam remédio, outros não. Graças a Deus que não toma, né? Muito remédio, porque o dinheiro é pouco. O dinheiro é pouco. E mais a gente, dando um jeitinho, a gente consegue superar tudo. Você, como aposentado? Agora que tá aparecendo canseira minha.
Mas os aposentados, a gente é bem tratado. Eu gosto da educação das pessoas, tratar a gente bem, ver que a gente é velho, mas ainda é gente ainda, né? Hoje eu vejo o aposentado com mais oportunidade de estar saindo, hoje o aposentado não é aquela pessoa que fica dentro de casa, porque tenho isso com a minha mãe. Porque minha mãe é uma senhora que já tem 81 anos e ela está super ativa, fazendo hidroginástica, vindo aqui no projeto. E ela se empolga tanto quando vem no projeto que a gente acaba se empolgando também, sabe? Então, hoje eu vejo o aposentado com uma perspectiva melhor, assim. E espero que continue sempre melhorando, porque eu espero aposentar também e que seja sempre melhor. Olha, o aposentado, eu vejo em todos os sentidos que está assim. O governo deveria dar um pouco mais de apoio, um pouco mais o que eu posso dizer? Um pouco mais de incentivo para que tenha mais leis que possam ajudar a cultura, ao bem-estar, à saúde de todas as pessoas idosas que estão assim. Porque a aposentadoria tem que chegar a um patamar que possa dar dignidade ao ser humano. Principalmente porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar, não digo nem ao fim de mês, eu digo à metade do mês e não tem condições mesmo de cobrir os seus remédios e cobrir os seus custos, gastos gerais. Muito menos para a diversão, que seria uma coisa muito importante para as pessoas mais aposentadas, né? Porque afinal trabalharam todos os anos da sua vida e contribuíram, e por isso devem merecer aquilo que é justo por lei. A nossa dica hoje é sobre o abuso financeiro e econômico que se faz com os idosos. Este item está nos artigos de 95 a 108. É crime a exploração e o uso sem o consentimento do idoso dos seus recursos financeiros e patrimoniais. Infelizmente, isso ocorre bastante e é principalmente feito pelos familiares deste idoso. A pena para este crime é de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. As denúncias podem ser feitas pessoalmente nos órgãos de assistência social ou na Secretaria Municipal do Idoso ou inclusive através do Disque 100. Por hoje chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Dê a sua opinião na nossa página do Facebook, que é Oficina de TV para a Terceira Idade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou muito contente. No próximo programa, estou junto. Música